A porta rangeu ao abrir com um gemido cansado, ecoando pela casa anormalmente silenciosa. Michael cruzou o limiar, uma bolsa de couro desgastada pendurada em seu ombro. Seus sapatos deixaram leves marcas de lama seca no chão de madeira polida. Lá fora, a manhã de Oregon estava envolta em névoa suave e cinzenta, do tipo que se instala nos pulmões e se recusa a sair. Ele não havia planejado voltar cedo. Sua viagem terminou antes do previsto, e pela primeira vez em semanas, ele sentiu um puxão inexplicável, como se algo o estivesse esperando em casa. Ele ignorou o sentimento no início. Agora, parado no silêncio da sala de estar, não conseguia. A casa cheirava errado, não mal, apenas errado. Havia uma camada pesada de limpador com aroma de lavanda no ar, quase desesperadamente espessa. Por baixo, mal detectável, pairava o almíscar do suor, algo azedo e um traço de álcool. Um copo de vinho estava sozinho na mesa de centro, meio cheio, com a borda manchada. As almofadas do sofá estavam arrumadas perfeitamente demais, e as cortinas estavam fechadas com cuidado excessivo, como se tentassem esconder algo, em vez de decorar. Então veio a voz. Michael. O tom dela era brilhante, brilhante demais. Sarah apareceu do corredor, descalça, cabelo preso em um coque bagunçado, um roupão bem amarrado na cintura. Você chegou cedo, ela disse, caminhando até ele com um sorriso esticado no rosto, como elástico velho. Ela beijou sua bochecha, os lábios secos, o hálito com um leve gosto de enxaguante bucal. Terminei mais rápido que o esperado, ele disse suavemente, examinando a sala. Queria te surpreender. O sorriso dela vacilou por apenas um segundo, quase imperceptível, mas ele viu. Bem, você chegou na hora certa, ela disse rapidamente. Eu estava prestes a fazer o café da manhã, seu omelete favorito com cogumelos e cheddar. Ela virou sem esperar resposta, deslizando para a cozinha com um ritmo que não combinava com seu tom. Michael ficou parado, mãos nos bolsos, olhos seguindo o caminho dos pés descalços dela. Havia arranhões no chão de madeira, pequenos, recentes. Um botão, plástico branco, meio escondido sob a borda da poltrona. Ele não o pegou, ainda não. O chiado dos ovos encheu a cozinha, e logo o aroma de queijo derretido e pimenta flutuou pela sala, reconfortante, familiar. Sarah cantarolava algo baixinho, algo sem melodia. Michael sentou-se à mesa. O prato pousou à sua frente um momento depois. Omelete dourado dobrado cuidadosamente, vapor subindo em espirais suaves. Come, ela disse, quase rápido demais. Ele pegou o garfo, cortou o centro macio, deu a primeira mordida, depois outra. A terceira mordida parou em sua língua. Sua testa franziu. Ele mastigou lentamente. Algo estava errado. A textura era estranha, escorregadia, elástica, intragável. Seus dedos foram aos lábios. Ele alcançou dentro da boca e puxou lentamente. Uma forma translúcida e emborrachada esticou-se entre seus dedos, coberta de ovo e saliva. Era um preservativo, usado. Michael o encarou em silêncio, segurando-o como um cirurgião, examinando um tumor que não esperava encontrar. Atrás dele, a sala se esticou em um vazio de quietude. Sarah deixou um prato cair. Ele se espatifou no chão, mas Michael não se moveu. Seus olhos não deixaram o objeto em sua mão. Ela engasgou. Eu não sei como. Michael, eu juro, talvez tenha sido alguém. A voz dela rachou e se dissolveu em nada. Michael se levantou lentamente, caminhou até a lixeira, abriu a tampa. Dentro, mais deles, 3, talvez 4. Um suspiro lento deixou seu peito. Seu rosto era ilegível. Então ele se virou para ela. Acho que não estou mais com fome, disse calmamente. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele passou por ela gentilmente, quase educadamente, e desapareceu pelo corredor. O único som que restou na cozinha foi o tic-tac lento e irregular do relógio de parede e a respiração de Sarah, aguda e em pânico. Ela não viu o pequeno telefone preto meio enterrado nas almofadas do sofá, mas ele viu, e voltaria para pegá-lo em breve. O telefone era pequeno, mas velho.
com uma tela rachada e um adesivo desbotado nas costas que dizia Dennis. Estava enfiado profundamente na fenda entre as almofadas do sofá, meio perdido, meio escondido, como um erro descuidado esperando para ser descoberto. Michael sentou-se sozinho na sala de estar escura, a única luz vindo do brilho azul suave do indicador de carregamento do telefone. Ele não confrontou Sarah após o café da manhã. Ainda não. O dia avançou em uma névoa estranha. Ela se ocupou no andar de cima, fazendo ligações que ele podia ouvir, mas não decifrar, abrindo e fechando gavetas com mãos ansiosas e trêmulas. Ele a deixou se mover, a deixou girar em sua própria tempestade. Agora era noite. Ele usava as mesmas roupas daquela manhã, a mesma expressão. O telefone vibrou levemente em sua mão ao ligar. Sem senha? Claro que não. Danny nunca foi cauteloso. Vivia como se nada pudesse tocá-lo, como se o mundo lhe devesse segurança. Michael navegou pela galeria. Centenas de fotos, viagens à praia, fotos de grupos bêbados, alguém mostrando o dedo médio em um churrasco. Então, vídeos. Seu polegar pairou, depois pressionou. A tela ganhou vida, risadas altas, desagradáveis, desconexas. Uma visão tremida da casa, a casa dele, iluminada com luzes de festa e figuras borradas dançando ao som de música. Alguém gritou: "Este é o verdadeiro adeus, bebê." Outra voz, inconfundivelmente de Danny arrastada. Mike nem vai saber. Provavelmente está em algum motel contando azulejos do teto, coitado. Mais risadas. Michael se inclinou para a frente, o telefone firme em sua mão. A câmera mudou para a cozinha dele. A bancada estava cheia de garrafas vazias, caixas de comida para a viagem e o que parecia ser um sutiã pendurado na maçaneta do armário. Algumas pessoas estavam ao redor do fogão, rindo. Alguém acenou uma espátula como uma espada, e então... "Yo, yo! Olha isso!" A voz de Danny novamente, mais perto, mais clara. A câmera girou violentamente e focou nele. Danny segurava um preservativo entre dois dedos, como um peixe premiado. "Eu te desafio", disse alguém fora da câmera. "Vamos lá, você não vai." Danny sorriu para a lente. "Mas eu vou. O chefe Mike merece uma pequena surpresa no café da manhã por nos abandonar." Risadas. O momento seguinte foi grotescamente simples. Danny jogou o preservativo na tábua de corte, onde outra pessoa que Michael não conseguia ver claramente batia ovos em uma tigela. Ninguém o deteve. Ninguém riu nervosamente ou hesitou. Alguém até bateu palmas. "Reforço de proteína", uma voz comemorou. O som cortou para o preto por um momento, depois voltou. Agora, a câmera apontava para o corredor do quarto. Passos. Uma porta bateu. A voz de Sarah. "Shh, você vai acordar os vizinhos?" Risadinhas. Outra voz masculina, abafada, íntima. Michael pausou o vídeo. Ele se recostou no sofá. O telefone deslizou levemente em sua mão, enquanto o suor de sua palma começava a acompanhar o frio em suas veias. Ele encarou a imagem congelada na tela. Não por respostas. Ele já as tinha. Não por significado. Não havia mais. O que ele procurava era outra coisa. Um nome, uma sequência, uma ordem. Cuidadosa e metodicamente, ele começou de novo. Rebobinou o vídeo, fez anotações, horários, rostos, vozes. Ele não avançou rápido, não se encolheu. Isso não era mais dor, era clareza. Não havia gritos, mãos trêmulas, vidros quebrados ou acusações desesperadas. Isso viria deles, eventualmente. Para ele, agora era sobre precisão. Na suave zumbido da sala de estar, sob o zumbido da geladeira e o estalo ocasional da madeira esfriando, Michael abriu uma gaveta na mesinha lateral e puxou um caderno encadernado em couro. Ele virou para a primeira página em branco. Com uma mão lenta e limpa, escreveu um nome: Danny Harper. E abaixo dele, uma palavra: omelete. Então virou a página, pronto para o próximo. Danny Harper sempre se considerou intocável. Ele usava charme como armadura, sorrisos sinceros, colônia cara, piadas casuais no volume certo. Pessoas como Danny confiavam nele, especialmente quando ele lhes vendia casas. "Você não está comprando uma casa", ele dizia frequentemente. "Está comprando um novo começo."
estava impresso em seus cartões de visita, em relevo dourado. Michael lembrava dessas palavras agora, sentado diante de Danny no pátio ao ar livre de um café no centro. O sol da tarde projetava sombras longas sobre lates pela metade e migalhas de pastel. Cara, é tão bom te ver, disse Danny, recostando-se na cadeira. Quando você me mandou mensagem do nada, pensei, nossa, Mike finalmente voltou dos mortos. Michael sorriu finamente. Pensei em me atualizar. Danny parecia exatamente o mesmo, bronzeado, relaxado, alheio. Não havia uma única rachadura em sua fachada. Se estava nervoso, escondia bem. Ouvi dizer que você voltou cedo. Danny continuou tomando seu café gelado. Sarah deve ter ficado surpresa. Michael assentiu. Ela ficou. A casa parecia diferente. Danny riu. Pode ser que a gente tenha deixado um pouco bagunçada, desculpa, meu caro. Foi meio de última hora, só alguns de nós, você sabe como é. Os olhos de Michael o seguraram, calmos e sem piscar. Sem problema, eu limpei. Danny inclinou a cabeça levemente, sentindo algo sob as palavras, mas sem entender exatamente. Ele deu de ombros. E então, como foi Seattle? Michael se recostou. Produtivo, me deu tempo para pensar em projetos, pessoas, o futuro. Danny assentiu lentamente, mas o sorriso fácil voltou. Fal. Ele parou, hesitando, então continuou. Falando nisso, pode parecer loucura, mas tenho uma oportunidade. Propriedade fora do mercado, grande. Estava pensando, talvez a gente pudesse fazer uma parceria. Eu preciso de alguém discreto, alguém inteligente. Você sempre foi o cara dos detalhes. Michael fingiu surpresa. Eu? Por que não um dos seus investidores habituais? Danny deu de ombros. Digamos que algumas portas se fecharam recentemente. Mas essa é ouro. Beira-mar, pré-zoneada, vendedores desesperados. Michael fingiu considerar, então disse, me manda os documentos. Danny sorriu, pegou o telefone. Você não vai se arrepender, Mike. Confia em mim. O sorriso de Michael não alcançou seus olhos. Naquela noite, Michael sentou-se à sua mesa, examinando os arquivos PDF que Danny enviara. Listagens de propriedades, autorizações de zoneamento, acordos de vendedores. Papelada típica para uma compra comercial. Tudo parecia polido na superfície. Mas Michael conhecia Danny e sabia onde estariam as rachaduras. Ele passou horas analisando os documentos, cruzando referências com bancos de dados da cidade, registros fiscais e arquivos legais. Então ele encontrou um detalhe negligenciado na papelada de zoneamento, uma permissão arquivada incorretamente, suficiente para anular toda a transação se levada à atenção da cidade. Poderia ser explicado se descoberto cedo, mas se alguém agisse, se uma investigação oficial fosse iniciada, Danny poderia perder sua licença. Michael não precisava fabricar nada. Ele só precisava direcionar o holofote. 2 dias depois, o envelope foi entregue em mãos ao Escritório de Regulação Imobiliária. Dentro, uma cópia do projeto de Danny, com seções destacadas e uma carta datilografada de um cidadão preocupado. Não demorou muito. A investigação começou silenciosamente, mas dentro de uma semana, murmúrios começaram pela cidade. Clientes desistiram, bancos pausaram financiamentos. O nome de Danny passou de agente confiável a risco questionável, e ele ainda não tinha ideia do porquê. Michael observava de longe, de um canto tranquilo de uma biblioteca, lendo um blog imobiliário local onde a foto de Danny já havia aparecido sob Top 10 Rostos de Confiança. Agora havia sumido. No dia seguinte, Michael passou por Danny na calçada. Danny parecia cansado, mandíbula cerrada, telefone pressionado contra o ouvido, murmurando algo sobre aconselhamento jurídico e tudo isso é só um mal-entendido. Michael deu a ele um leve aceno. Danny parou, sorriu fracamente. Ei, Mike, as coisas têm estado loucas. Michael encontrou seus olhos. Você mesmo disse, novos começos. Ele se afastou antes que Danny pudesse responder. Em casa, Michael abriu seu caderno. Ele traçou uma linha limpa sobre Danny Harper, então virou para uma página em branco. Escreveu o próximo nome, Julie. A chuva havia retornado à cidade costeira como um velho fantasma, suave, persistente e cheia de memória. Ela batia contra as vidraças e encharcava as ruas, sussurrando segredos para as sarjetas
e os ralos de tempestade. Michael a observava de dentro de um café silencioso, uma caneca de cerâmica esfriando em suas mãos. Do outro lado da rua, estacionado em frente à boutique de flores, estava o hatchback azul marinho familiar de Julie. O pequeno adesivo "Apoie o apicultor local" ainda se agarrava ao para-choque traseiro, como uma medalha de honra. Julie sempre foi o coração do grupo. Brilhante, engraçada, rápida para confortar. Ela e Alex, seu namorado de 6 anos, eram o tipo de casal que as pessoas apontavam como prova de que nem todos os relacionamentos se apagam. Mas Michael havia visto as rachaduras muito antes deles, e agora ele estava prestes a alargá-las. Ele esperou até que ela saísse da loja, guarda-chuva enfiado sob um braço, equilibrando uma sacola de papel e chaves enquanto destrancava o carro. O telefone dela vibrou no bolso do casaco. Ela olhou para ele, parou. Uma sombra passou por seu rosto. Seu polegar pairou, depois tocou. Pela janela do café, Michael viu os ombros dela se enrijecerem. A mensagem era simples. Uma captura de tela da tela do telefone de Alex. Uma troca de mensagens flirtativas com alguém chamado Erin. As palavras não eram explícitas, mas não precisavam ser. Ontem à noite foi incrível. Temos que ser mais cuidadosos da próxima vez. Julie ficou congelada na calçada, a sacola lentamente inclinando em sua mão. Uma única tulipa laranja escorregou e caiu na poça aos seus pés. Ela não notou. Na noite anterior, Michael havia usado um número de contato antigo, um telefone descartável usado para testes de aplicativos, há muito esquecido por todos, menos por ele. Ele criou as capturas de tela com cuidado cirúrgico, carimbos de data e hora reais, tom crível, até uma foto de perfil antiga de Alex sorrindo em uma trilha de caminhada. As mensagens não eram tão escandalosas a ponto de parecerem falsas, mas o suficiente para levantar uma tempestade. Ele não falsificou tudo, apenas o suficiente da verdade para deixar a imaginação de Julie preencher o resto. Porque havia algo entre Alex e Erin. Flertes, mensagens tarde da noite, fotos um pouco amigáveis demais. Michael os vira uma vez, meses atrás, durante uma viagem em grupo. Sarah havia provocado Alex sobre isso. Julie riu, mas havia tensão. Agora haveria fogo. Mais tarde naquela noite, Michael estacionou a 2 quarteirões do apartamento compartilhado deles. Ele não precisava chegar perto, apenas o suficiente para ouvir. Os gritos começaram por volta das 20h15. A voz de Julie, aguda e ferida. Só me diga a verdade. Alex, você está sendo paranoica, não é nada. Alguém está mexendo com você. Vidro quebrou. Uma porta bateu. Outra voz, a de Julie, engasgada, sem fôlego. Você a trouxe para nossa casa. Michael se recostou no banco do motorista, olhos fechados. A chuva tamborilava constantemente contra o para-brisa. Havia algo profundamente quieto dentro dele agora. Não satisfação, não triunfo, quietude. Na manhã seguinte, as redes sociais contaram a história sem palavras. Julie deletou todas as fotos com Alex. Mudou sua foto de perfil. Um amigo em comum postou um status críptico. Às vezes, as pessoas que mais sorriem são as que mais quebram. Ao meio-dia, Michael passou por Julie sentada sozinha em um banco perto do mercado de agricultores. Seus olhos estavam vermelhos, uma xícara de café de papel tremendo em suas mãos. Ela não o viu, mas ele parou apenas o tempo suficiente para olhar para o banco ao lado dela. Uma pétala, laranja, ligeiramente murcha, como a que caiu de sua sacola. Ele seguiu em frente. Naquela noite, de volta ao silêncio de seu escritório, Michael sentou com o caderno de couro aberto na mesa. A página intitulada Julia e Alex agora trazia uma nova nota abaixo. Algumas fraturas não podem ser vistas até que a pressão as encontre. Ele virou a página. Próximo nome, Nick. A garagem era escura e zumbia. Luzes fluorescentes piscando no teto como pensamentos nervosos. O ar cheirava a solda e óleo de máquina. Fileiras de monitores brilhavam no meio escuro, lançando um brilho digital frio sobre a bancada bagunçada. Era tarde, bem depois da meia-noite, mas Nick ainda estava curvado sobre sua mesa, digitando código em um terminal com a intensidade de um cirurgião
em uma operação de alto risco. Nick Dalton sempre foi o quieto do grupo, gênio da tecnologia, socialmente desajeitado, leal à sua maneira estranha. Ele não falava muito, mas quando falava, suas palavras tinham peso. E quando não estava falando, estava construindo aplicativos, redes, portas dos fundos que ninguém sabia que existiam. Michael sempre admirou a mente de Nick e agora a usaria contra ele. A ironia não lhe escapava. Michael começou com reconhecimento. Ele não precisava de muito. Nick vivia mais online do que no mundo real. Um repositório GitHub esquecido aqui, um log de VPN personalizado ali, uma troca de e-mails com um grupo de criptografia conhecido. Coisas que não eram ilegais por si só, mas juntas formavam um padrão delicado e suspeito. Michael juntou tudo como um quebra-cabeça cuja solução ele já conhecia. Então, ele criou a narrativa, precisa, sutil, devastadora. Começou com uma denúncia anônima em uma terça-feira à tarde. Um alerta silencioso apareceu em um servidor dentro da Divisão de Crimes Cibernéticos do Departamento de Segurança Pública do Estado. Anexado, um relatório detalhado alegando que um cidadão particular, Nicholas Dalton, operava um túnel de dados oculto entre infraestruturas de Wi-Fi locais e um servidor offshore localizado na Islândia. Incluía logs de pacotes, traços de IP mascarados e padrões comportamentais correspondentes a recentes intrusões cibernéticas em condados próximos. O relatório parecia autêntico, porque foi construído com pedaços da verdade real, apenas organizados em uma ordem diferente. A primeira batida veio 3 dias depois. Nick abriu a porta usando um moletom e fones de ouvido com cancelamento de ruído meio fora das orelhas. 2 agentes, educados, firmes. Só algumas perguntas. Michael observava do outro lado da rua tomando café em seu carro. Nick não resistiu. Ele os deixou entrar. Ele não tinha nada a esconder, também acreditava. No final da semana, o equipamento de Nick foi apreendido para análise. Ele não foi preso, mas as perguntas mudaram de tom. Palavras como violação de segurança, acesso não autorizado e apropriação indevida digital entraram em seu vocabulário. Seu emprego, uma posição contratada com uma empresa de segurança privada, foi imediatamente suspenso, pendente de investigação. E agora, Nick estava desmoronando. Michael o abordou uma noite no estacionamento do supermercado. Nick estava ao lado de seu carro, encarando um recibo como se pudesse responder às perguntas em sua cabeça. Ele não ouviu Michael se aproximar. "Ei", disse Michael, casual, quase caloroso. Nick olhou para cima, assustado. Seus olhos estavam fundos. Havia um curativo em um dedo. Seu moletom estava do avesso. "Michael, oi?" Ele tentou sorrir, falhou. "Semana difícil?" perguntou Michael. Nick riu, curto e amargo. "Pode-se dizer que sim. Alguém está mexendo comigo, cara. Eles acham que sou algum tipo de hacker." "Isso é loucura", disse Michael, voz calma. "Avis, você sempre foi cuidadoso." Nick balançou a cabeça. "Eles têm arquivos, coisas que eu nem lembro de ter feito. Quer dizer, algumas parecem reais, mas eu não. Eu não faria." Michael colocou a mão em seu ombro. "Às vezes a pessoa errada é notada na pior hora." Nick piscou. Talvez. Só queria saber quem faria isso e por quê." O sorriso de Michael mal estava lá. "As pessoas podem te surpreender." Ele virou, afastou-se e nunca olhou para trás. Naquela noite, no silêncio de seu escritório, Michael abriu seu caderno novamente. Sob o nome de Nick, ele escreveu uma única linha. "As melhores fechaduras são quebradas por dentro." Ele fechou a capa. O couro estava desgastado agora, a lombada macia. Restava apenas um nome. A casa estava silenciosa novamente. Não o silêncio da paz, mas o silêncio após a passagem de uma tempestade, quando os destroços ainda pairam no ar e as paredes lembram de cada tremor. A luz do sol entrava pelas cortinas em faixas douradas, iluminando partículas de poeira flutuando como pensamentos lentos e cansados. Sarah estava sentada à mesa da cozinha, mãos envolvendo uma caneca de chá que ela não havia bebido. Diante dela,
estava o homem com quem ela se casara, Michael. Sua expressão ilegível, como o mar às vezes parece plano até você perceber o quão profundo ele realmente é. Por dias, Sarah viveu na garra apertada de algo que ela não conseguia nomear exatamente. Uma série de pequenos colapsos. Seu emprego, suas amizades, os sussurros na cidade, os olhares que recebia no supermercado. Tudo havia escurecido ao seu redor, como se alguém tivesse puxado o plugue de sua vida, e ela fosse a última a notar o flicker antes do escuro. Agora ela sabia. Ela encontrou o caderno, guardado dentro do velho armário de desenho de Michael, que ela costumava provocar por ser muito à moda antiga. Ela o abriu procurando uma caneta. O que encontrou foram páginas de nomes, datas, anotações, setas, perguntas, respostas. Seu nome era o último. Não listava uma punição, listava um processo. Do outro lado da mesa, Michael falou primeiro, sua voz suave, calma. Você leu. Sarah assentiu lentamente, olhos arregalados e brilhando. Você fez tudo isso? Ela disse, um por um. O olhar de Michael não vacilou. Eu não arruinei ninguém. Eu dei a eles a oportunidade de se revelarem. Ela balançou a cabeça, engasgando com uma risada amarga. Você está falando como se isso fosse algum tipo de justiça. Não é justiça, ele disse. Justiça implica regras? Isso foi equilíbrio? Sarah olhou para sua caneca. O vapor subia e desaparecia antes de alcançar seu rosto. Ela falou novamente, voz mais baixa agora. Eu sei o que fiz. Sei o que nós fizemos. Foi vergonhoso. Pensei que fosse inofensivo na época. Uma noite estúpida. Não queríamos. Ela parou. As palavras viraram cinzas em sua boca. Michael se inclinou levemente para frente. Você colocou na minha comida, Sarah. Ela se encolheu. Isso não foi apenas traição. Não foi apenas desonestidade. Foi desprezo. Desprezo casual, confiante. Sua voz não se elevou, mas a sala parecia mais fria agora. Você me deu algo vil para comer e riu. Eu não ri, ela sussurrou. Ele inclinou a cabeça gentilmente. Você também não impediu. As palavras caíram entre eles como uma pedra jogada em águas profundas, sem respingo, apenas peso. Me desculpe, ela disse, lágrimas se formando, mas recusando-se a cair. Não sei como voltar disso. Michael assentiu lentamente, pensativo. Acho que você não sabe. Ela piscou. Você está indo embora? Ele não respondeu. Em vez disso, levantou-se, caminhou até o balcão e colocou um pequeno envelope ao lado de sua caneca. Dentro, ela encontraria mais tarde uma única nota, escrita à mão, sem raiva, sem floreios. Você apagou tudo o que éramos em uma noite. Eu apaguei tudo o que construímos nos dias seguintes. Estamos quites. Viva com isso. Ele deixou a casa sem uma mala, apenas um casaco, chaves e o eco silencioso de seus passos descendo os degraus da frente. Sarah o seguiu até a porta, mas não falou. Ela ficou lá por muito tempo depois que ele se foi, descalça no azulejo frio, observando a rua permanecer exatamente como sempre foi. O vento aumentou. As árvores se curvaram ligeiramente, como se fizessem reverência a algo invisível. Na cozinha, o chá havia esfriado. A cadeira diante dela estava vazia agora, mas a presença dele permanecia, como o contorno de um corpo em um travesseiro. E no silêncio a memória do omelete retornou, aguda, surreal, inesquecível.